qual Branca de Neve você prefere? A original ou a versão live action de 2025? Tá de sacanagem, xerife. Foi só uma pergunta. Isso é um fanfarrão, xerife. Mas falando sério, muita gente nem sabe o quanto o filme original foi inovador e nem o tamanho do fenômeno quando ele chegou aos cinemas. Lembra do impacto da tecnologia do primeiro Avatar? Ou do público imenso de Titanic saindo emocionado dos cinemas? Ou ainda das pessoas vibrando empolgadíssimas com Vingadores Ultimato? Pois é, em 1937, de certa forma, Branca de Neve teve um pouco de tudo isso. Foi o primeiro longa-metragem feito com a animação tradicional, o primeiro longa de animação totalmente em cores, o primeiro longa a usar a chamada câmera multiplano, que possibilitava quase um efeito 3D nas cenas, inovou na maneira de contar uma história muito à frente das animações da época, foi o primeiro a ser lançado com diversos produtos associados, mudando para sempre a maneira de comercializar filmes, e ainda o primeiro filme a ter sua trilha sonora lançada comercialmente em um álbum. E não só isso, teve o maior público já visto até ali, e até o momento desse vídeo ainda tem a maior bilheteria de uma animação na história do cinema, no ranking ajustado pela inflação. Uma das coisas que encantaram e surpreenderam o público foi a qualidade e o realismo da animação dos personagens humanos. Também nisso, Branca de Neve deu um salto gigante de qualidade em comparação com os curta-metragens que a Disney vinha lançando até ali. Mas para conseguir esse avanço, o Walt Disney usou um segredo, que se não era algo guardado a 7 chaves, foi claramente omitido durante anos para manter a chamada magia das animações do estúdio. Uma obsessão de Walt Disney que inclusive chegou a interromper de forma trágica uma carreira promissora. Você quer saber o que Branca de Neve tem a ver com produções como as de Star Wars, games como O Príncipe da Pérsia e Mortal Kombat, o icônico videoclipe Take On Me do A-ha e de certa forma vários efeitos visuais usados hoje em dia? Então vem comigo! Quando o Walt Disney pensou em fazer Branca de Neve e os Sete Anões, um dos muitos obstáculos no meio do caminho era a animação dos personagens humanos, especialmente a do príncipe, que chegou a ter várias cenas cortadas por causa da dificuldade que os animadores tinham em trabalhar com um personagem masculino realista. Na série de TV Disneylândia, Walt Disney apresentou encenações de como os seus animadores passaram a estudar tanto o movimento de objetos, com vários experimentos práticos, quanto o movimento humano. Nos materiais divulgados pelo estúdio sobre esse assunto, o foco parecia ser sempre destacar como os animadores estudavam referências reais para aprimorar uma incrível habilidade de desenhar tudo do zero, mas hoje em dia se sabe que a realidade era diferente. Cerca de 2 décadas antes de Branca de Neve, o Fleischer Studios, do animador Max Fleischer, já tinha ido além nesse conceito. Fleischer criou e patenteou uma técnica onde os desenhos que formavam a animação podiam ser feitos por cima de uma imagem real. Basicamente, ele copiava quadro a quadro a movimentação de uma pessoa que tinha sido filmada previamente para servir como modelo. Para isso, ele usava um dispositivo próprio chamado de rotoscópio. Por isso, essa técnica é conhecida até hoje como rotoscopia. Um exemplo muito conhecido da aplicação desse método é a animação do Superman produzida pelo Fleischer Studios nos anos 1940. A rotoscopia trouxe uma movimentação muito mais realista para as animações, além de uma economia de tempo considerável, já que o desenho por cima de uma imagem pronta reduzia muito a quantidade de tentativas e ajustes, mas causava polêmica. Muitos animadores desprezaram a técnica, que era vista quase como um tipo de trapaça. Além disso, a rotoscopia permitia que os estúdios reduzissem as equipes de animadores, o que também não agradava esses profissionais. Algumas fontes indicam que a patente registrada por Fleischer teria expirado por volta da mesma época em que o Walt Disney começava a desenvolver o projeto de Branca de Neve, o que eliminaria as restrições legais de uso da técnica sem permissão. Mas o Walt Disney sabia como ninguém como proteger a imagem do estúdio. E embora hoje em dia exista o entendimento de que ele usou mesmo a técnica de Fleischer, especialmente nos personagens humanos, durante muitos anos, Disney no máximo falou do assunto como uma referência visual com liberdade criativa, e não como um atalho na produção dos desenhos. No livro Walt Disney and Europe, de Robin Allen, o autor chega a chamar o processo de cópia equivocada, e cita uma declaração do premiado animador Art Babbitt, que trabalhou na Rainha Má de Branca de Neve. Abro aspas. Toda vez que eles faziam essa rotoscopia, eles a corrompiam. Eles esqueceram de inventar.
A ideia não é copiar a vida na aparência, mas inventar algo que nenhum ser humano poderia fazer. E isso, eu acho, é uma das funções da animação. Fecho aspas. Ainda nesse vídeo, eu vou falar sobre quem era a modelo real da Branca de Neve e a pessoa que fez a voz da personagem, mas teve a carreira praticamente destruída em nome da magia da Disney. Eu também vou falar sobre a rotoscopia nos games e a evolução da técnica até se tornar um dos segredos dos efeitos visuais de vários longas, como produções da Marvel e outros estúdios. Mas não é só nos filmes que existem atalhos e segredos. Na vida real, a gente também tem que estar sempre bem informado para não perder boas oportunidades. Por exemplo, quem comprou um Bitcoin lá no início, quando valia pouco e deixou guardado, hoje em dia tem o equivalente a centenas de milhares de reais a mais na conta. Mas e se eu te disser que existe uma chance de você conseguir isso de um jeito muito mais rápido? Pois é, quem acompanha o canal sabe que o Painel Nerd agora tem uma parceria com a AMB, a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina. E eles estão oferecendo uma oportunidade onde você pode ganhar um Bitcoin inteiro para chamar de seu. É muito simples. Cada R$200 negociados na plataforma garantem um cupom para ter a chance de ganhar um Bitcoin. Então, quanto mais cupons você conseguir, mais chances você tem de ganhar. Vale lembrar que você sempre deve examinar as condições e que isso não é uma recomendação de investimento. Para participar, é necessário o cadastro por meio do link que eu vou deixar aqui embaixo. A campanha é válida até 17 de abril e quanto mais cedo for feito o cadastro, maiores são as chances de ganhar. Até quem já é cliente MB também pode participar. Então, o que é que você tá esperando? Clica logo no link. E se você ganhar, eu quero saber, viu? Aí você deixa um comentário aqui embaixo. Essa senhora, que nessas imagens tinha cerca de 90 anos de idade, foi a pessoa que serviu de modelo em carne e osso pro corpo da Branca de Neve original. Aos 14 anos, Margie Champion interpretou não só a princesa, mas também fez vários movimentos que serviram de base para a animação do Anão Dunga. Não parece haver muitas imagens com a performance dela, mas uma das tomadas mais interessantes mostra uma dança muito semelhante à de uma cena da animação. Em Branca de Neve e os Sete Anões, Harry Stockwell fez a voz do príncipe, Lucille Laderne interpretou a Rainha Amar e Adriana Caselotti deu voz à Branca de Neve. Mas a história de Caselotti com a Disney teve um lado trágico. Aos 18 anos, ela assinou um contrato de exclusividade que, na prática, tornou inviável a carreira da atriz. Caselotti ganhou só cerca de $970 para fazer a voz da Branca de Neve e servir de referência física em algumas cenas. Mas dizem que o Walt Disney não queria que ela participasse de nenhum outro filme para poder manter a magia da personagem. Por outro lado, alguns argumentam que, na época de Branca de Neve, era mais comum não divulgar o nome de alguns atores nos créditos e que não existem provas concretas de que o Walt Disney prejudicou a carreira da atriz, apesar dela nunca mais ter conseguido um papel de destaque. Quanto à rotoscopia, ao longo das décadas, a técnica continuou sendo utilizada pela Disney em diversas produções, e algumas dessas imagens de referência podem ser encontradas aqui mesmo no YouTube. Em produções live action, a rotoscopia se tornou uma opção para efeitos visuais, às vezes bem estilosos. Um dos usos mais icônicos da técnica aconteceu nos anos 80, no videoclipe Take On Me, da banda a-ha. Aqui, os animadores Candice Reckinger e Michael Patterson desenharam quadro a quadro por cima de um projetor de filme em 16mm. Algumas cenas misturam a animação com filmagem real, criando uma famosa transição entre o nosso mundo e o dos quadrinhos. O musical ganhou vários prêmios e é frequentemente citado em listas de melhores videoclipes de todos os tempos. Antes da computação gráfica se tornar viável para efeitos visuais realistas, a rotoscopia foi muito usada em diversas situações e funcionava especialmente bem para simular luzes e raios. Um exemplo icônico são os sabres de luz dos filmes clássicos de Star Wars. Depois de uma tentativa frustrada de fazer o brilho com material reflexivo nas lâminas, o famoso efeito foi traçado manualmente sobre cada quadro do filme. Esse contorno servia como máscara para compor o efeito por meio de uma impressora óptica. A mesma técnica foi muito usada para representar disparos de laser ou simular descargas elétricas, só para citar alguns exemplos. A rotoscopia também foi aplicada em muitos games e foi popularizada especialmente por Jordan Mechner, que se inspirou na técnica usada pela Disney. Em jogos como Karateka e Príncipe da Pérsia, Mechner transformou imagens de uma câmera Super 8 e de VHS em desenhos que ele reproduziu no computador, copiando pixel por pixel. Em Príncipe da Pérsia,
controvérsia, ele chegou a realçar as bordas do personagem com caneta preta e corretivo branco, quadro a quadro. Uma variação dessa técnica pôde ser vista no início da franquia de games Mortal Kombat. Aqui também filmaram atores executando os movimentos de luta, mas essas imagens foram digitalizadas em um equipamento mais moderno e utilizadas de forma mais direta nas animações do jogo. Além disso, vários efeitos foram criados com a manipulação digital dessas imagens. Conforme a digitalização de imagens foi evoluindo, o termo rotoscopia passou a ser mais usado para descrever uma maneira de separar elementos em cenas filmadas, permitindo manipulações detalhadas, como substituições de fundo, remoção de objetos e integração de elementos digitais com pessoas reais. Robert Downey Jr., que participou tanto do filme O Homem Duplo, que usava a rotoscopia de uma forma mais tradicional, quanto dos filmes da Marvel, que usavam mais na integração do real com o digital, resumiu bem no que a técnica se transformou com o tempo. No podcast do Joe Rogan, ele disse que a rotoscopia simboliza o que os filmes da Marvel se tornaram. Ele falou que uma vez fez um movimento que não foi captado pela câmera, mas tranquilizaram ele, dizendo que estava ótimo daquele jeito e que só iam mover o braço dele depois. Uau. E pra quem entrou nesse vídeo esperando que eu mostrasse os efeitos do live action de Branca de Neve, eu preciso dizer que até o momento dessa gravação ainda não foram divulgados detalhes, mas vazaram vídeos e fotos de bonecos sendo usados no set de filmagem como referência pro CGI dos anões. Por essas imagens, parece que os bastidores foram mais interessantes do que o filme. O Painel Nerd agradece ao apoiador do canal e mestre dos truques Daniel Gonçalves. Se você também quiser apoiar o meu trabalho, ter acesso a conteúdos antecipados, exclusivos e outros benefícios, é só clicar no botão Seja Membro, que ali tá tudo bem explicado. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike, o importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!